Bom dia, boa tarde e boa noite, meus alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Sou o professor Júlio. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, na segunda aula. Agora sim a gente vai começar a responder algumas questões abertas, e já que respondemos praticamente todas as questões objetivas do livro, vamos a partir de hoje começar a responder algumas questões abertas aqui com vocês, para auxiliar nesse processo de conhecimento, no qual o nosso conteúdo vem abordando. A gente estava falando aqui sobre atentados terroristas, a questão da geopolítica mundial. Então, vamos aqui responder a questão 4, da página 80. Aí tem o seguinte, tendo em vista o clima de instabilidade no mundo, faça uma análise e aponte os nomes de 3 grupos terroristas em atuação no século XX. E aí eu falei para vocês alguns grupos terroristas em atuação no século XX, ao qual eu mostrei para vocês e disse que o atual, hoje, que está em evidência no mundo, é justamente o Al-Qaeda, que você pode colocar ele como o primeiro grupo terrorista. O Al-Qaeda. A gente tem também o ETA, que foram grupos terroristas também de grande relevância. O Boko Haram, também outro grupo terrorista que também teve grande destaque no contexto histórico, no processo da geopolítica mundial. Então, Boko Haram, Al-Qaeda, o ETA, são 3 grupos terroristas que pode ser citado nessa questão aí como principais grupos terroristas existentes no processo histórico mundial. Ok? Deixa eu ver aqui outra questão aberta para a gente responder. Pessoal, questão, página 91, tem aí, questão 1. Aponte motivos pelos quais os acordos de convenção internacional não vêm resultando no sucesso. Quando ele faz aí no sucesso, é o sucesso ambiental, viu, gente? Porque essa questão está relacionada ao meio ambiente, relacionada à geopolítica no mundo. Então, hoje o mundo ele vem num processo de degradação ambiental cada vez mais devido ao processo econômico, ao sistema capitalista, que acaba causando fortes impactos ambientais. E aí ele quer saber, aponte os motivos pelos quais os acordos de convenção internacional não vêm resultando em sucesso. Por que não vem resultando em sucesso os acordos das convenções internacionais? Aí você bota aí, os resultados não são observados porque o cumprimento dos acordos está atrelado à diminuição da produção ou aceleração do mecanismo produtivo, o que certamente repercute no rendimento econômico. Então aí está relacionado muitas vezes a questão do capitalismo selvagem. A sociedade, os grandes empresários não estão preocupados na questão ambiental. Se você reduz o processo de produção, automaticamente você vai reduzir os impactos ambientais. Porém, para os empresários, não vai reduzir apenas o impacto ambiental, vai reduzir também o processo do lucro, o processo do capitalismo. E aí, consequentemente, vai trazer um prejuízo para esse grande empresário, porque ele vai ter que reduzir esse processo de produção. E aí eles não querem de forma alguma. É justamente por conta disso que a sociedade ele vem sofrendo consideravelmente, porque quem manda no mundo, na realidade, é o dinheiro. O dinheiro fala mais alto. Então, infelizmente, as pessoas não querem, os grandes empresários não querem reduzir o seu processo produtivo, porque para isso ele vai acabar acarretando uma diminuição
em seus lucros financeiros. Não é? Infelizmente é dessa forma que ocorre. Então aí resposta à questão 1. Questão 2. De que forma você atribuiria as ações entre os países envolvidos e subdesenvolvidos para minimizar os problemas referentes ao ambiente global, né? De que forma você atribuiria as ações entre os países envolvidos e subdesenvolvidos para minimizar os problemas frequentes ao ambiente global? Você bota aí, ó, a responsabilidade da resolução dos problemas ambientais passa pelo compromisso dos países mais ricos em ajudar os países mais pobres. Claro, gente. Se você tem um país com condição financeira e econômica, não é? Automaticamente você tem como associar esse seu crescimento econômico a uma ajuda, não é, financeira também, de reestruturação dos países mais pobres, principalmente associado ao saneamento básico. Não é? Deveria existir uma comissão internacional de ambiente urbano, não é? Para que essa comissão promovesse uma ajuda entre os países urbanizados, né, e de urbanização controlada, para associar e ajudar esses países que não têm a menor condição de melhorar as suas condições urbanas sanitárias, né? Mas que infelizmente não se tem interesse. Por quê? Porque isso, de uma certa forma, só vem trazer prejuízo financeiro aos países envolvidos, né? Mas deveria se fazer um estudo, né, se a gente quer melhorar o mundo, né, ambientalmente falando, né, deveria existir essa comissão, né, para resolver o problema urbanístico, principalmente dos países pobres. Mas não se faz, porque não se traz lucro. E quem fala mais alto no mundo, mais uma vez, eu digo a você, é o dinheiro, né? Quem tem dinheiro tem poder. É assim como funciona no Brasil e no mundo como um todo. Ok? Sobre a OTAN, responda. Questão 3, não é, da página 91. Qual foi o papel dessa organização até a primeira metade da década de 90? Né? Que OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Então você bota aí, ó. A OTAN é uma aliança militar formada em 1949, que até a primeira metade da década de 90 tinha como finalidade defender os países do bloco capitalista da ameaça do poderio militar da ex-União Soviética e de seus aliados do bloco socialista. Com o fim da União Soviética e do bloco socialista, essa ameaça cessou. Então, a OTAN ela teve como principal finalidade, no seu início, justamente defender o bloco capitalista do avanço do bloco socialista, né? E aí foi justamente onde foi criado, nesse período, a chamada Cortina de Ferro, né? A Cortina de Ferro foi justamente uma questão utilizada, né, para invadir ou para impedir o crescimento do socialismo no mundo. E aí foi justamente no governo de Truman onde ocorreu esse processo dessa criação da Cortina de Ferro, né? E aí, consequentemente, o socialismo ele não cresceu no mundo. Foi a partir desse governo de Truman também que fizeram um filme, né, em alusão ao não avanço do processo socialismo do mundo, um filme chamado O Show de Truman, O Show da Vida, não é? Que é justamente colocaram Jim Carrey, que é o protagonista do filme, não é? Como se ele fosse o socialista da história, não é? O país socialista, impedindo com que ele saísse daquela área, né, para o mundo capitalista. Então criaram um mundo fechado e Truman ele começou a ser transmitido para o mundo, não é?
é um reality show, foi o maior reality show de uma história, claro que é uma ficção, né? Onde ele é filmado desde o momento que está na barriga de sua mãe, né, até o momento que ele descobre que está sendo monitorado e filmado sua vida toda, né? O filme é belíssimo, muito interessante, muito bom, que é justamente uma alusão a esse crescimento, né, do socialismo no mundo, né, que foi criada essa cortina de ferro, né, e aí, consequentemente, fizeram esse filme, né, e colocaram o nome do filme O Show de Truman. Se vocês tiveram a oportunidade de ver, é muito interessante. Eu acredito que deva ter no Netflix O Show de Truman. Se não tiver, você pode encontrar em alguma locadora por aí, se ainda existe locadora, né? Ou até mesmo no YouTube também tem. Ou então espere na Sky que um dia pode passar, né? Mas eu acredito que o Show de Truman deva ter no Netflix, né? Que é uma nova visão do sistema socialista para não se evadir pelo mundo, ok? Letra B da página 91 da questão 3. Qual o papel da OTAN na atualidade, né? Aí você bota aí, com o surgimento da nova ordem mundial, a OTAN tem como principal objetivo garantir a estrutura política, zelar pela segurança no continente europeu e na América do Norte, né? Então, a OTAN, na realidade, é um grupo, né, que ele fiscaliza, né, as questões ligadas à geopolítica militar, né, no mundo atual dos países que fazem parte do Atlântico Norte, né? Então ele zela pela segurança desses países, né? Então esse é o principal papel da OTAN na atualidade, ok? Vamos para a página seguinte, página 92, que fala sobre o Protocolo de Kyoto, né? Que na realidade o Protocolo de Kyoto foi um documento elaborado, né, para minimizar ou mitigar os impactos ambientais dos anos subsequentes a esse grande documento que foi criado, né? Aponte ao menos um motivo pelo qual esse acordo deveria ter provocado mais empenho de todos os países do mundo, né? Aí você coloca aí, ó, a qualidade de vida do ser humano nas próximas décadas é a causa mais nobre e a garantia da manutenção da biodiversidade nas gerações futuras. Está em jogo a sobrevivência humana. Que infelizmente o Protocolo de Kyoto, assim como esses grandes congressos que são criados, né, pelo mundo afora, como por exemplo a Eco 92, chamada Rio 92, né? Algumas outras que foram feitas pelo mundo foram só para dar uma satisfação à sociedade, porque infelizmente não foi colocado em prática muita coisa que foram discutidas nesses grandes congressos mundiais, né? E aí o Brasil e o mundo, né, está aí sofrendo com fortes impactos ambientais. A cada dia que passa, ninguém se preocupa com nada, né? Mas chegará um dia em que vamos sentir, e esse pessoal também vão sentir na pele o que é os impactos ambientais no mundo, né? B. Quais os fatores que levaram os Estados Unidos a não ratificar o Protocolo de Kyoto? Aí você bota aí, além de afirmar que o protocolo interfere na dinâmica econômica do país, que é justamente com relação àquele caso que eu falei para vocês, que ele não vai diminuir o processo de produtividade, porque você vai acabar impactando a economia do país, não é? Especialista norte-americano questiona a informação de que o aquecimento global é consequência direta da emissão de gases poluentes liberados da atividade industrial. Então, eles não acreditam, né, no processo de aquecimento global
sejam proporcionados justamente por conta da consequência direta desses gases industriais que são emitidos para o meio ambiente, né? Então, pelo amor de Deus, o que é que realmente o caso principal do aquecimento global, se não é esse, né? Já é comprovado cientificamente que o aquecimento global está associado justamente à emissão de gases poluentes pela queima de combustível fóssil, né? Pela emissão de CO2, de gás metano, dióxido de carbono, né? Então, vários outros, monóxido de carbono, tem ácido sulfúrico, né, que são liberados na atmosfera, né, que promove esse contexto do aquecimento global, né, que infelizmente os norte-americanos não estão preocupados com o meio ambiente e sim colocar dinheiro no bolso, né? Esse é o grande fator que impede o desenvolvimento justamente do processo ambiental mundial, né? Então, está respondida a letra B da questão 4 da página 92. Letra C. Quais as consequências ambientais possíveis do não cumprimento da medida do protocolo de Kyoto, né? E aí, se não for cumprido, né, esse processo, esse protocolo de Kyoto, vão haver consequências ambientais, tais como mudanças climáticas, alterações do bioma, desaparecimento de espécies, aumento de temperaturas médias do planeta, derretimento das calotas polares, etc. Então, tem N fatores, né, que vai promover principalmente a não perpetuação da espécie humana. Chegará um dia, minha gente, que, por exemplo, com relação à falta de água no mundo, que a água é um recurso natural não renovável com relação ao seu uso como água potável, né? Vai chegar um dia no mundo em que a água vai faltar e que o maior índice de morte do ser humano no mundo vai estar relacionado às doenças renais, né? Então, muitas pessoas, a quantidade de pessoas que a gente tem hoje morrendo pelo coronavírus, né? Futuramente, esse número de pessoas que tem morrendo hoje por coronavírus vai ser fichinha para o que vai morrer por conta de problemas renais, devido à falta de água. Cada ser humano ele tem que tomar, a cada 30 quilos de peso que ele tem que tomar 20 litros de água diariamente, para que ele se mantenha hidratado. Ele tem que tomar 2 litros de água para cada 30 quilos. Não é? Então, futuramente você não vai ter a disponibilidade, né, de 2 litros de água, né, para cada 30 quilos do ser humano, não. E aí vai começar a afetar problemas de doença, porque vai começar a afetar os rins. Né? Outra coisa, o garrafão de água que a gente compra na nossa casa hoje, que a gente já acha caro por um preço de R$5, futuramente esse garrafão de água vai estar valendo R$60, R$70 o mesmo valor de um botijão de gás. Por quê? Porque não vai ter água suficiente e aí entra a lei da oferta e da procura. Você vai ter uma procura maior do que a oferta, automaticamente os produtores e fornecedores de água, né, e também pela escassez da água no ambiente, vai promover o encarecimento dessa água mineral. Né? As pessoas vão começar a tomar menos banho, né? Mulheres vão começar a ficar carecas. Por que vão começar a ficar carecas? Porque não vai ter água para lavar cabelo. Né? Se não tem água para lavar cabelo, eles vão ter que raspar a cabeça, porque se não raspar a cabeça, os cabelos vão apodrecer. Gente, isso vão ser consequências futuras, né, no mundo, justamente por conta dessa falta de água. As pessoas vão começar a tomar banho com azeite, né, porque não vai ter água suficiente para todo mundo. Veja só o quanto é complicado, né, se a gente não procurar melhorar a nossa questão ambiental na atual conjuntura econômica mundial. Gente, acordem, vocês que são crianças, vocês que estão o futuro do planeta,
sejam mais ambientalistas, né? Não se preocupe tanto com o dinheiro, se preocupe com o seu futuro, se preocupe com o futuro das suas gerações, se preocupe com o nosso planeta, porque o resto é consequência, não é? Então, infelizmente, essas são as consequências por não cumprimento do protocolo de Kyoto, que ela é de grande importância, né, para o nosso dia a dia. Então, vamos cumprir de forma rigorosa, né, da melhor forma possível, para que o mundo não venha se degradar, né, com o passar do tempo. Ok? Vamos agora para a página 116, né, que fala da questão da Europa, né, que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui o negócio. Primeira questão. Não, vamos para a questão número 2. Deixa eu pegar uma questão aqui que seja mais relevante, porque tem um texto aqui gigantesco para a gente ler, para responder essa questão, e aí vai perder muito tempo. Né? Vamos para a questão número 5, da página 117. É o seguinte: o que o estudo populacional compreende como implosão demográfica, né? Aí você bota aí, ó. O fenômeno da implosão ocorre quando taxas de mortalidade superam as taxas de natalidade. Logo, diante dessa circunstância, haverá uma diminuição da população absoluta, não é? Ou seja, você tem gente morrendo, não é? Mais do que a quantidade de gente nascendo. E aí você vai ter uma queda da população absoluta de um país, né? Então você vai ter que ter um processo, na realidade, dosador. Né? Você tem que ter uma quantidade de pessoas nascendo equivalente àquelas pessoas que estão morrendo um pouco mais, porque senão você acaba tendo essa implosão demográfica, né? E aí, consequentemente, você tem um país onde vai estar sempre a população crescendo e não vai faltar mão de obra futura para o seu desenvolvimento. Né? Sexta questão, leia a manchete do jornal europeu. Diz o seguinte, o exemplo francês. A crise não assusta as mulheres francesas que querem ter filhos. Indique as causas que levaram os europeus a estimularem a natalidade nos últimos anos. Aí você bota aí, ó. A principal causa que impulsiona a natalidade está relacionada às necessidades da mão de obra jovem, uma vez que a diminuição da taxa de natalidade tornou-se um escasso no grupo. Então, hoje a mão de obra, principalmente na França, está diminuindo consideravelmente, né? Porque há um controle de natalidade por parte das próprias pessoas, né? Não foi imposto pelo governo esse controle de natalidade nas últimas décadas, que acabou faltando mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Então o governo francês, por sua vez, está até dando incentivo financeiro para que as mulheres tenham filhos, né? Passem a procriar, né? E, consequentemente, para ter o segundo filho, né? Na realidade, né? Porque até então as mulheres só querem ter um filho. Aí o governo francês passa a ajudar essas mulheres financeiramente, né, dando ajuda de custo, né, para que essas mulheres venham a ter um segundo filho, justamente para que não falte, né, pessoas no mercado de trabalho futuro. Né, e aí, consequentemente, na França está tendo esse incentivo. Ok? Deixa eu ver aqui outra questão. Tem aí, ó, na 7ª questão, a forma e os contornos do continente europeu propiciam a criação de portos nas cidades que facilitam o deslocamento de diversos povos ao longo da história. Sobre esse tema, utilizando os conhecimentos que produzimos ao longo deste capítulo, observe e responda. Então, tem aí duas áreas no mapa que estão rastreadas, o número 1 e o número 2, né? E aí tem o seguinte, ó. Qual o nome dado para cada
área dessa, né? Para cada península dessa aí. A número 1 seria, no caso, a Península Ibérica, e a 2, a Península Balcânica, não é? O que é uma península? É uma área circulada por águas por todos os lados, não é? Exceto pelaquela que está ligada ao continente. Então eu tenho aí a Península Ibérica e a Península Balcânica, não é? Oitava cor, letra B, da página 118, diz o seguinte: qual a importância da Península 1 no processo de construção do mundo global? Aí você bota aí, ó, na Península Ibérica estão localizados Portugal e Espanha. Ambos foram grandes protagonistas na expansão marítima comercial que culminou com a expansão no Oceano Atlântico e a chegada do Novo Mundo, né? Então foram dois países da Península Ibérica que na realidade foram o berço, né, do processo colonial no mundo atual. Então houve essa expansão desses dois países pelo mundo, né, que proporcionaram assim o crescimento e o desenvolvimento da economia e de países que vieram surgir posteriormente à expansão da Europa pelo mundo. Tem a questão 2 aqui da página 129. Quais os principais efeitos da saída do Reino Unido na União Europeia, que inclusive ocasionou agora, né, nesse ano, o Reino Unido acabou saindo da União Europeia. Então bota aí, ó. O Reino Unido possui uma das mais fortes economias do mundo, sendo alguns países da Europa seus dependentes. Possivelmente qualquer perca acarreterá o efeito significativo à vida de imigrantes que vivem nos países do Reino será sujeita a uma série de restrições. Né? Então, essa matéria que foi colocada aqui, ela foi colocada antes justamente da saída do Reino Unido da União Europeia. Atualmente, o Reino Unido já não faz parte mais da União Europeia. Né? E aí, consequentemente, vai ocasionar grandes desastres econômicos, digamos assim, né, com a saída do Reino Unido para a própria União Europeia e também para a população que vivia na União Europeia, né, no Reino Unido, né, atrelado à União Europeia. Quarta questão, na página 129, o euro trouxe a estabilidade econômica ao continente europeu, a ponto que quem mesmo inserido na União Europeia não aderiu à moeda. O Reino Unido justamente foi um país que estava dentro da União Europeia e acabou não aderindo a essa moeda do euro como sua moeda principal. Ok? Vou procurar aqui outra questão para a gente responder. Pronto. Página 137, questão 1, diz o seguinte: a União Europeia, desde 2008, encontra-se mergulhada em uma grave crise econômica, apontada como a pior desde 1929. As causas dessa nova crise estão ligadas a políticas neoliberais. Explique e aponte algumas consequências. Aí você bota aí, sim, a construção de dívidas gigantescas causadas pela especulação do capital gerou consequências como o arroz salarial e privatização e a redução da participação no Estado. Né? Então, essas crises, né, gerou essa consequência. Né? O arroz salarial, né, a população hoje em dia tem uma questão de salário muito sem aumento, né? As pessoas vivem daquilo ali, né? Já não tem aumento, e quando tem aumento é muito baixo, e aí, consequentemente, justamente para que não venha onerar a folha pública desse continente, né? A privatização também foi de fundamental importância, né, para que os países
da União Europeia também tivesse um escape financeiro, porque você vende esses países e gera lucro, vende essas empresas e gera lucro para o país. Né? Vamos responder aqui na página 138 agora a questão 3. Já foi dito que as religiões, todas, sem exceção, nunca serviram para aproximar e congregar os homens, que, pelo contrário, foram e continuam a ser de sofrimento inenarráveis, de morticínios, de monstruosas violências fiscais e espirituais, que continuem um dos mais tenebrosos espíritos e miseráveis da história humana. Né? Então, considere o texto acima e cite conflitos presentes no mundo atual que tem como justificativa questões religiosas. Aí você bota aí, ó, conflitos na Palestina e na Irlanda do Norte que tem questões religiosas associadas a esses conflitos aí. Então, questão A, conflitos na Palestina e na Irlanda do Norte. E letra B, que outro importante aspectos pode explicar a natureza desse conflito? Aí você bota aí, ó, os conflitos étnicos nacionalistas se intensificaram muito na última década, na maioria das vezes de caráter separatistas, na luta pela autonomia ou formação de Estado Nacional independente. Né? Então você tem a resposta dessas duas letras, letra A e B, colocada aí falando sobre os conflitos étnicos existentes nessas regiões. Ok? Deixa eu procurar outra questão aqui. Vamos para a Ásia agora, né? Responder algumas questões aqui na continente asiático. Pronto. Questão 1 da página 183. Diz o seguinte: a Ásia possui alguns obstáculos naturais que dificultam o desenvolvimento agrícola de algumas regiões. Explique como o clima e o relevo podem dificultar essa atividade. Então, a Ásia, por ser uma região de estrutura geológica jovem, apresenta um relevo muito íngreme justamente por conta das atividades sísmicas existentes na área, que promove um relevo construído basicamente por cadeias de montanhas. E aí, por conta disso, eles acabaram desenvolvendo um sistema agrícola chamado terraceamento, que evita o processo de erosão nas montanhas, dos terrenos íngremes, e, consequentemente, ocupando um território agricultável maior através do processo de terraceamento. Além disso, o clima asiático também acaba, em alguns países asiáticos, não auxiliando o processo de desenvolvimento da agricultura. E aí, no caso do relevo, o fato de ser montanhoso já restringe o desenvolvimento agrícola, pois pode servir como barreira que impede as pastagens e a passagem da massa de ar úmida ao continente. O clima árido pode impedir a atividade agrícola, bem como a dinâmica das monções, onde, ora, há um grande período de estiagem, ora, grande período de inundações. Justamente, o clima de monções, que é um clima típico da Ásia, ele ocasiona esses dois fatores. No período de verão, o clima de monções acaba atraindo grandes, fortes chuvas torrenciais para aquele território, que acaba ocasionando fortes impactos à agricultura na região. Porém, no inverno, há uma forte seca severa naquela região, deixando o solo agricultável por conta da sua aridez. E aí, consequentemente, acaba promovendo uma dificuldade muito grande para o desenvolvimento agrícola do território asiático em alguns países. Ok? A questão 2, da página 183,
Explique como ocorre a dinâmica das monções. Então bota aí. Uma monção é um vento periódico que ocorre especialmente no Oceano Índico e no sudeste da Ásia. As monções de verão atingem a Ásia em determinadas épocas do ano e têm cada vez mais causado violentas enchentes. Como eu falei, no verão eu tenho chuvas torrenciais naquela região. As monções se formam devido ao aquecimento e resfriamento da terra, que ocorre mais rapidamente que o da água. Como no verão o continente está mais quente que a água do mar, o ar quente que está sobre a terra tende a subir. Isto cria uma área de baixa pressão atmosférica que, por sua vez, produz um vento constante e sopra do mar para a terra. A chuva associada ao fenômeno é causada pelos ventos úmidos que sopram do mar, que, ao atingirem a terra, precipitam sobre ela. No inverno ocorre exatamente o inverno e, consequentemente, há um grande período de estiagem e seca. Então, as monções ocorrem o contrário do que aqui no Brasil. No Brasil, aqui no litoral, no inverno, muita chuva, como está ocorrendo nesse período que nós tivemos agora, e no verão ocorre uma estiagem prolongada aqui no litoral, com sol, temperaturas elevadas durante o próximo verão, e aí as praias ficam lotadas. É normal isso acontecer, o que não ocorre dessa forma nas áreas das monções. Vou ver outra questão aqui. Ainda na Ásia. Pronto. Questão número 1, da página 201, diz o seguinte. Liderada por Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa, ocorrida em 1949 a 1962, foi um dos maiores acontecimentos históricos. A Revolução se deu em dois momentos. A luta dos camponeses por terras e a luta do povo chinês pela independência nacional. Que reforma foram feitas por Mao Tse-tung no decorrer do processo socialista no país? Aí você bota aí, estatizou a economia, criou cooperativas de arroz comuns, adotou a economia rural, assegurando o trabalhador do campo. Então, foi basicamente um sistema socialista, implantado por Mao Tse-tung, nesse processo de estabilização econômica da China entre os anos de 1949 e 1962, ok? Questão 2, da página 201, diz o seguinte. Em 1997, Hong Kong foi incorporada à República Popular da China. O governo chinês já manifestou interesses em um status especial para Tigre Asiático, que apresenta um nível socioeconômico muito mais elevado que comparado com o padrão chinês. Identifique as principais diferenças entre a economia das duas unidades políticas citadas. Aí você bota aí, Formosa, Taiwan, economia capitalista. China, recente abertura econômica, mas estrutura altamente centralizada num único partido político. E aí, por isso, que Formosa, Taiwan tem sua economia mais desenvolvida do que a própria economia chinesa, Porque, justamente, a China veio ter uma reabertura do mercado econômico agora, recentemente, mas que tem uma estrutura altamente centralizada num poder único. E aí isso acaba interferindo no atraso do desenvolvimento econômico chinês. Questão 3, da página 201. Em 1997, no dia 1º de janeiro de 1997, a Inglaterra devolveu Hong Kong à República Popular da China. Identifique o período histórico em que a China
cedeu Hong Kong à Inglaterra e quais as consequências desse fato para a economia de Hong Kong e da China. A China cedeu Hong Kong à Inglaterra em decorrência da Guerra do Ópio no século XIX. Né? Então, essa Guerra do Ópio fez com que Hong Kong passasse a se tornar território inglês, que durou até 1997. Ok? Questão 4 da página 201. Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do mundo em função ao seu intenso mercado consumidor e a um sistema político-econômico particular, denominado por alguns estudiosos o socialismo de mercado. Apresente duas razões que justifiquem a utilização desse termo para definir a situação chinesa. Né? Aí você coloca aí, ó. Politicamente, o sistema chinês permanece socialista, inflexível e fechado. Economicamente, o sistema o sistema tem práticas tipicamente capitalistas, flexível e aberto. Então, ó, para a governança, né, e para a população chinesa, o sistema de governança ele é socialista, ou seja, a sociedade ela não tem uma liberdade de expressão, né, de poder abrir o seu próprio negócio dentro desse país da China, porque ele tem uma visão socialista para a coisa. Mas, economicamente falando, para o mundo, a China acabou tendo uma ligação direta com o capitalismo, tendo um mercado flexível e aberto, porque ele viu que a situação econômica chinesa, anteriormente a isso, não era muito bom. E aí se rendeu ao capitalismo, tendo que abrir o seu mercado nacional para o mercado internacional, favorecendo assim o seu crescimento econômico, digamos assim. Não é? Então, esse processo ele é comum no território chinês, não é? Na atualidade. A sociedade vive sob um regime socialista e a economia sob um regime capitalista, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham absorvido da melhor forma possível nossa aula. Não é? Semana que vem a gente vai continuar. Não é? Hoje não dá para a gente continuar mais, até porque o tempo está curto. Falta apenas 2 minutos para a gente responder a questão, então vai ficar um pouco vago. Né? Nós não vamos conseguir responder essa questão. Então eu vou ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Estudem o máximo. Né? Que em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos, né? Para termos nossas aulas presenciais. Estamos agora na metade do ano. Né? Ainda tem muita coisa por vir. E espero que essa doença, né, se acabe o mais rápido possível e que a gente possa se encontrar. Então, meus queridos, um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.